explicar aquela história lá? Você mostrou no começo do jornal, eu tô curiosa até agora. É um placar aí que eu nunca vi. Vamos colocar. O Vôlei Futuro jogou no sábado em Niterói, jogo válido pela Superliga B. A gente foi ver o placar da partida no site da competição. Olha só como estava. O pessoal de casa vai reparar também. Niterói 3, Vôlei Futuro 0, 25-0, 25-0, 25-0. O que é isso? O que aconteceu? Será que o Vôlei Futuro não fez nenhum ponto em 3 sets? Difícil de imaginar uma situação dessa, né? É o seguinte, logo depois do jogo, o clube divulgou uma nota oficial em uma rede social e a nota vai ajudar a entender o que aconteceu. Vamos colocar a nota também na tela? Eu vou lendo aqui, ó. Pensando na integridade física dos atletas, a diretoria do Vôlei Futuro retirou a equipe de quadra nesse jogo em Niterói, em virtude do ginásio não possuir ventilação, má condução dos acontecimentos do delegado da partida e de toda a arbitragem. Lembramos que os atletas ainda estão em atendimento devido ao extremo calor, inclusive com câimbras abdominais. Lembramos que não é a primeira vez que isso acontece. Ano passado em Goiás também teve problema. Então, legal que não teve estrutura para jogar. Exato. Não tinha condições de jogar. Essa nota foi colocada numa rede social no sábado. O jogo foi sábado às 5 da tarde, no Rio de Janeiro. Logo após o jogo, essa nota já apareceu em rede social, então quem não estava conseguindo acompanhar o jogo ao vivo, não tinha nenhuma transmissão, né? Já tomou um susto. Falou, poxa vida, o que será que aconteceu, né? E o Vôlei Futuro até coloca na nota aí, com a palavra ACBV. Então, que falta de estrutura é essa? O que teria acontecido de tão grave? O técnico do Vôlei Futuro, o Ângelo Versese, explicou, deu a versão dele desse acontecimento no jogo de sábado, que o Vôlei Futuro acabou perdendo por WO. Por isso, 25-0, 25-0, 25-0, o Vôlei Futuro abandonou a quadra. Vamos entender por quê. Nós tivemos problema com o ginásio fora dos padrões pela Confederação Brasileira, no sentido de ventilação, é o primeiro problema, que não tinham janelas ou ventiladores ou ar-condicionado, alta temperatura da cidade de Niterói. Então, em decorrência disso, o aumento de sudorese dos atletas muito alto, ou seja, provocando desidratação, câimbras. Durante o jogo, alguns jogadores com tontura, foram necessárias substituição para ir para o banco, para descansar durante o jogo. O Eric está passando mal agora, está deitado lá, até a ambulância vai entrar agora. Durante o jogo nós perdemos 2 atletas que não puderam voltar, 2 titulares, e outros que tiveram a performance reduzida. Nós ganhamos bem o primeiro set, o segundo já começamos a ter problemas. Continuamos, a opção foi continuar pelo jogo. O outro problema é que o piso não era regulamentado, era um piso de borracha, muito escorregadio, liso. E isso que ocorre com a sudorese, né, com o suor, toda hora molha, fica escorregadio. A integridade física do atleta fica muito comprometida. Pedimos para o delegado, os árbitros, tomarem uma providência, não tomaram a providência e tentamos continuar o jogo e até o ponto que não dava mais, tivemos que fazer um protesto, correndo o risco de ser pior, de não perdermos os pontos, né, tirando a equipe de jogo como protesto, mas que ocasionaram um 25-3-0, um WO, 25-0-0-0, é muito pior do que se tivéssemos continuado o jogo e perdido por 3-1. Mas isso era um protesto, a gente sabe que a gente tem condições de recuperar lá na frente, mas a gente ainda tem esperança que a CBB possa ver e remarcar esse jogo e fazer um jogo em outro ginásio com as condições necessárias, com um espetáculo de alto nível como é o voleibol. Tá, então, ele explicou tudo certinho. O Vôlei Futuro venceu o primeiro set desse jogo, que começou às 5 da tarde. A gente imagina que... Eu nunca estive no Rio de Janeiro, mas o povo fala que Niterói é quente para chuchu, né? Então, eu não imagino que deve ser 40 graus. O ginásio onde o Niterói manda os jogos é o ginásio de uma escola. Não é tipo o Plácido Rocha, que é um ginásio municipal, maiorzão e tal. Não é nem ginásio de clube, é um ginásio de uma escola. Então, é uma estrutura, segundo os jogadores e a comissão técnica, um pouco mais acanhada. Ficou, no fim das contas, pior mesmo para o Vôlei Futuro, porque se tivesse seguido em quadra do jeito que dava e perdesse por 3-1, esse set que ganhou contaria como critério de desempate depois, isso entra na classificação. Então, de fato, o prejuízo foi maior, né? Para a diretoria, para o clube, para o Vôlei Futuro. Aí a gente foi entrar em contato com o pessoal do Niterói para explicar o que aconteceu, eles mandaram uma nota para a gente,
Falaram que a partida estava rolando normalmente, ali no quarto set rolou uma discussão entre os treinadores do Niterói e do Vôlei Futuro, ambos foram expulsos. E aí os treinadores tinham que ir para o vestiário e, segundo o Niterói, o Ângelo Vercésio falou que não queria. Para o vestiário não iria porque não tinha condições, por isso abandonou a partida, mas que ninguém nunca tinha reclamado da estrutura, enfim. A CBV ainda não se posicionou a respeito do ocorrido e fato é que fica essa reclamação e fica essa rixa entre os clubes. Só colocar rapidinho a classificação da Superliga B, o Vôlei Futuro está na 5ª colocação, joga em casa no próximo jogo, né, contra o Vila Nova. Os 4 primeiros se classificam para a próxima fase. Mas fica essa polêmica. Niterói se defendendo, falando que outros clubes já foram lá, que o calor estava para os dois times, que os dois times sentiram o calor, mas imagens mostram também, né, falando do lado do Vôlei Futuro, que tinha jogador que não estava conseguindo ficar em pé. Então isso é grave também. Se vai remarcar o jogo, se vai anular ou não, CBV não falou nada ainda, CBV não vai se pronunciar.